professor, conselheiro, atual presidente do IRB, Edilberto Ponte Lemos, foi um prazer recebê-lo na Ambra Conference aqui em Orlando. Sei que a sua agenda é uma agenda complicada, difícil, de grandes compromissos, e nós tivemos o prazer de contar com o professor aqui no nosso evento. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Alfredo. Foi um prazer enorme aqui conviver com vocês aqui da Ambra. Sempre um prazer renovado. Com você em especial, com o Francisco, que eu só conhecia por videoconferência, e agora conheci ele pessoalmente, vários alunos aqui, os professores. Então foi um prazer muito grande. Eu tenho uma grande honra, grande felicidade de fazer parte dessa instituição tão importante que tem se firmado com tanta força, que é a Ambra. E a gente vem construindo o nosso contato, ou seja, o professor participou do processo seletivo, participou de bancas de dissertação de mestrado, orientou em dissertação, ministrou disciplina, agora está aqui na Ambra Conference, e nesta edição nós tivemos o prazer de contar com o apoio do Instituto Rui Barbosa. E inclusive tivemos alguns conselheiros de tribunais de contas que estavam presentes aqui na Ambra Conference. Como foi esse processo até a gente chegar e ter o apoio do IRB na Ambra Conference? Como eu já tenho esse contato com a Ambra há alguns anos, e sei que é uma instituição muito séria, eu vislumbrei essa possibilidade. Né? O Instituto Rui Barbosa, a gente tem convênios com muitas instituições, com muitas universidades. No Brasil, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Universidade de São Paulo, estamos articulando agora com a Unicamp. Né? Então, a gente tem muita inter-relação. Internacional, a gente tem um convênio com a Universidade de Salamanca, na Espanha, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Com a Universidade de Lisboa, a gente faz todo ano um fórum lá, com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, é muito internacionalizado. E eu vi uma oportunidade de a gente fazer uma parceria forte. A gente já tem a parceria para os mestrados, né? Sim. Tem várias pessoas ligadas aos tribunais de contas que fazem o mestrado da Ambra, né? A gente tem conselheiros, servidores, exatamente. Eu mesmo fui professor e encontrei alguns lá. Então, participar do Ambra Conference era uma decorrência natural, né? Que bom. Então, esse apoio do IRB, do Instituto Rui Barbosa, faz parte dessa estratégia de, primeiro, se vincular a instituições sérias. O IRB sempre quer se vincular, né, a instituições sérias, como é o caso da Ambra. E depois faz parte também dessa estratégia de internacionalização do Instituto Rui Barbosa, dos tribunais de contas. A gente sempre fala isso, olha, se você quer ir bem como instituição, é fundamental a instituição estar exposta a outras instituições, a outras culturas, a outras maneiras de ver as coisas. Essa Ambra Conference, por exemplo, foi muito importante. Eu acho que o nível das palestras foi muito alto e os temas também abordados, né? Porque às vezes a gente só dialoga com gente do setor público, é importante dialogar também com gente do setor privado, ver como eles veem as coisas, como identificam os problemas, qual é o ponto de vista. Só assim a gente aprende a ser mais humilde, aprendendo com os outros, então a gente se torna mais humilde e vendo que a gente nem sempre sabe, né, como as coisas acontecem. Às vezes você acha que o seu ponto de vista, inclusive o ponto de vista institucional, é o correto e você tem que ver o ponto de vista do outro, né? Do outro lado do balcão, do setor privado. Exatamente. Também. Então, muito importante esse diálogo. Eu achei muito bom, bem acima das minhas expectativas. Que bom que alcançamos ou superamos as suas expectativas. E, professor Edilberto, me conta um pouco sobre a sua palestra. Então, nós tivemos a oportunidade de contar com uma palestra sua, onde o professor comentou de regulação, compliance, conflitos. Foi bem amplo o tema, com muitas possibilidades de questionamentos e de estudos. Pois é, foi um desafio de fato fazer essa palestra, mas um tema ele tão antigo quanto atual, contemporâneo, né? Certo. Tratar de regulação é tratar do papel do governo. Qual é o papel do governo na sociedade, na economia, até onde o governo deve ir, né? Essa discussão que, olha, deixa fazer, mas aí o deixar fazer é muito bom, dá dinamismo, mas gera um monte de problema também. Aí o governo intervém. E aí você percebe que uma série de problemas foram resolvidos, de fato. O governo, por exemplo, ele vai controlar monopólios, vai controlar cartéis, vai evitar que preços sejam muito altos, né? Ele vai fazer uma legislação ambiental, porque cada um procurando só o seu próprio interesse. Você vai destruir todos os rios, fazer uma poluição enorme, isso é um problema sério no mundo.
Se o governo tiver uma legislação trabalhista, uma forma de regulação também, a jornada de trabalho talvez seja 14 horas por dia, 16 horas por dia, não tenha férias, não tenha 13º. Então toda essa regulação do governo é importante. Mas como o governo regula demais, aquela história entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quando regula demais, ele também pode matar o espírito, né? O espírito animal, como dizia o Keynes, né? O poder de inovação, o poder da economia, de criar, de inovar, né? Porque até dei o exemplo quando caiu o muro da Alemanha, né? Comparar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, você tinha muita propaganda da Alemanha Oriental, que era muito forte, que era isso, aquilo outro, mas foram ver a infraestrutura totalmente muito inferior da Alemanha Ocidental, né? Uma economia muito mais fraca. Então é isso, porque você tinha impedido esse espírito animal, esse espírito do capitalismo, da criatividade, de assumir risco, de ir em frente, de acontecer lá, né? O governo demais focou a economia. Então, como equilibrar isso? Essa é uma discussão. Como equilibrar? Ou seja, de um lado, se você deixar o laissez-faire completo, você vai ter todos aqueles problemas que eu acabei de falar. O governo demais também você vai tirar a criatividade, você vai tolher a próprio motor do capitalismo. Então, como é que a gente equilibra isso? É uma grande discussão hoje. Então, hoje eu trouxe esse debate moderno qual é a regulação moderna. A primeira coisa é custo-benefício. Então, aquela história de decisão baseada em evidência, né? Então, toda regulação nova e a regulação antiga deve ser mantida ou não mantida. Qual é o custo-benefício? Né? Quer dizer, às vezes o custo é maior que o benefício. Uma regra nova, uma regulação nova, aparentemente é bom, mas a regra nova ali, aquela regulação nova, é fruto de um lobby, um grupo de interesse está atuando sobre o governo, e o governo muitas vezes não tem como se defender, não tem nenhum dique para se proteger desses lobbies, desses grupos de pressão, né? Aí criam barreiras artificiais à entrada, ou então protege um setor artificialmente, prejudicando vários os consumidores. Então, como equilibrar isso? Esse é um grande debate, mas uma coisa é análise custo-benefício. Então, demonstre que é importante continuar essa regulação, demonstre que é importante fazer uma regulação nova. Fundamental. Depois, a história, fim da relação top-down. Você tem agora uma relação dialógica. Regulação, tem que ouvir o regulado, tem que ouvir a sociedade. Foi importantíssimo depois que a Luciana Severo, né, que fez uma palestra mostrando um caso prático de regulação moderna. Há uma grande mediação para regular o setor de ônibus, transporte coletivo lá de Porto Alegre. Como é que deve ser isso? Né? Aí ela fez mediação, gente, aí que eram ouvidas as empresas, era ouvido os consumidores, era ouvido o próprio governo, né? A própria agência reguladora, o Tribunal de Contas, para tentar conciliar os vários interesses. A regulação antiga era top-down, ou seja, a agência reguladora ou a prefeitura ia dizer, olha, a tarifa é tanto, R$6, R$7, R$8, e se faça, tem que se obedecer. Aí, agora não. Olha, a empresa diz, olha, mas com essa tarifa aqui de 5, eu vou quebrar, a empresa vai quebrar. Então eu não vou conseguir suportar. Então você tem que ouvir a empresa, porque você quer que ela continue existindo, que os ônibus sejam novos, que reinvista, e você também não quer uma tarifa muito alta, porque aí o consumidor vai ser sufocado. Aí você tem que subsidiar a tarifa. Tá bom, mas subsidiar a tarifa significa um problema para o Tesouro Municipal, né, que tem uma série de prioridades, uma série de problemas, tem que cuidar de saúde, tem que cuidar de educação, tem que cuidar de saneamento, tem vários problemas, aí eu vou subsidiar a tarifa, mas qual é o limite de subsidiar a tarifa? Aí relação custo-benefício de novo, e dialógico, ouvindo todo mundo, né, até chegar a um ponto de equilíbrio. Então isso é importantíssimo. Outra forma também de regulação moderna é o estímulo à competição. Às vezes é impossível competição, mas às vezes não. Então, em vez de criar a barreira à entrada e estabelecer o preço máximo, você abre, olha, tá bom. Então, veja esse caso de ônibus, é interessante isso. Eu posso abrir, então, a possibilidade de outras empresas atuarem, né? Por exemplo, o Uber de ônibus, por exemplo, é um debate que há no Brasil. É possível ter um Uber de ônibus, de transporte coletivo ou não? A empresa que hoje é concessionária vai não querer que se faça isso nunca, né? É criar um monopólio para ela. Mas qual o interesse da sociedade? É que haja a maior competição possível. A gente viu no setor de táxi, o que aconteceu depois que você teve o Uber, né? E aqui nos Estados Unidos tem o Lyft também, né? Tem o Lyft também. Como melhorou para a população como um todo. Eu cheguei em todo lugar que eu chego, eu e todo mundo. O primeiro ímpeto é pegar um Uber, né? Se eu pegasse um táxi, eu paguei de um Uber daqui do aeroporto para cá, para o hotel, $30. O táxi seria uns $70 no mínimo. Exatamente. Né?
Quer dizer, estou pagando metade do preço. E foi um carro novo, confortável, o sujeito era bem simpático, e que viemos conversando e tal. Enfim, melhorou para o consumidor. Sim. Né? Mas se for regulamentado, como foi durante muito tempo, é proibido o Uber. Em vários países do mundo é proibido o Uber, só que você está limitado ao táxi. Quer dizer que o consumidor vai pagar muito mais caro. Exatamente. É uma regulação ruim, né? Exatamente. Então, essa questão toda, quer dizer, qual é o equilíbrio disso tudo, foi a grande questão que eu procurei trazer. E junto com isso, o compliance, né, as regras de regulação. Então, as empresas, uma vez que tem as regras, e elas são dialógicas, né, não são top-down, cumprir essas regras. Para cumprir essas regras, e aí você vai retroalimentar a própria regulação, porque vai ver o que funciona, o que não funciona, vai dar feedback, até porque, como eu disse, é dialógico, e para as regras serem aperfeiçoadas, serem melhoradas. E também falei em solução de conflito, juntando com isso, porque diminui conflito. Né? À medida que você tiver um compliance melhor, todo mundo seguindo regras, diminui conflito. Porque o que acontece, as pessoas às vezes esquecem, é que quando você tem uma regra, e o seu sistema de cobrança dessa regra, de enforcement, né, para usar uma palavra que os americanos gostam, é fraco. Certo. O que acontece? É que você acaba estabelecendo muitos conflitos organizacionais. Porque eu sigo a regra, nós somos competidores. Sim. Eu sigo a regra, você não segue. Então, o que significa que você tem uma vantagem competitiva, né? Exatamente. Então, você começa a estabelecer conflitos. Exatamente. Daqui a pouco eu tenho incentivo a não seguir a regra também. Exatamente. Né? Então, ter um sistema de compliance de cada empresa e um sistema de enforcement do governo forte faz com que você tenha uma possibilidade de harmonia muito mais efetiva, né? Então foi isso que eu procurei falar na palestra. São temas complexos e meia hora é pouco tempo. Que gera muito debate. Mas é meia hora para a gente ter um tempo de perguntas isso, também. Depois tivemos um debate, algumas perguntas. Eu achei muito interessante, boas perguntas. Demorou um pouquinho mais na palestra, um pouquinho mais de debate. Foi um tempo bom. Eu acho que a gente pode continuar a discussão. Eu acho que, obviamente, é um tema que, como um todo, é muito amplo. E a gente poderia ficar ali por horas e horas e horas discutindo ele. Né? Eu acho que essa era a grande questão. Sem dúvida. E, professor Edilberto, muito obrigado por ter trazido aqui a revista Controle de Doutrina e Artigos. Essa revista é editada pelo Tribunal de Contas do Ceará. Eu sou o editor atual dessa revista. É uma revista que a gente tem muito orgulho de fazer. Ela é uma revista nacional e tem colaboradores do Brasil todo, de várias instituições. E um conselho editorial formado por gente de muito bom nível, né? Internacional, na verdade. Tem desde ministro supremo até professores das universidades prestigiadas no Brasil, do exterior. E tem muito bem classificada no Qualis, né? Uma revista classificada, uma revista semestral, e tem saído com regularidade muito boa. E aqui são publicações do Instituto Rui Barbosa, né? A revista técnica dos Tribunais de Contas, que é uma revista também tem tido uma boa aceitação no mercado editorial brasileiro. Aqui é um livro, é uma série que a gente tem com a editora Fórum, chamada série IRB, né? Editora Fórum. O livro? É um livro, né? A gente já tem, acho que é o 5º ou 6º livro dessa série. A gente já publicou, o anterior foi A Pandemia, os Tribunais de Contas e o Futuro do Controle. Publicamos uma que era o Tribunal de Contas do século XXI. E agora esse, que é sobre os Tribunais de Contas e as políticas públicas. Muito bom. E tem sido citado, outro dia foi citado no Supremo Tribunal Federal. E aí vocês fazem uma chamada para esses livros? Como é que chamadas, é o processo? Tanto participam conselheiros, servidores, auditores dos Tribunais de Contas, procuradores, mas também professores universitários. Que bacana. A gente faz um edital. Que bacana. Então, comparece muita gente. Eu vou recomendar para os nossos mestrandos a revista e vou recomendar também para os professores ficarem de olho. O Fernando Meneguin, mesmo no livro anterior, ele com a professora Amanda publicaram um capítulo. Ah, que bom. E esse aqui? Esse livro conta a história. O Instituto Rui Barbosa é a entidade mais antiga dos Tribunais de Contas brasileiros. Tem 50 anos. Tem Tribunais de Contas com mais de 100 anos, né? Sim, claro. Mas como uma entidade que congrega todos os Tribunais de Contas, é a entidade mais antiga, tem 50 anos. A gente também tem a Tricom, que reúne os conselheiros dos Tribunais de Contas, é uma entidade mais associativa, defesa, né, corporativa e também de aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas. Tem 30 anos a Tricom. Mas o Instituto Rui Barbosa, que a gente chama a Casa do Conhecimento
dos Tribunais de Contas brasileiros, fez 50 anos em outubro do ano passado, para nossa alegria, e a gente tem tido muita coisa, é uma entidade que a gente considera, tem muito orgulho de fazer parte, que é muito ativo, publica muitos livros, publica revistas, como você viu, faz muitos eventos, muitos seminários, tem muita interação com universidades, com centros de pensamento no Brasil e no exterior. Então, muita vitalidade, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado, professor Edilberto, pelos livros, obrigado pela participação, pela presença, pelo apoio do Instituto Rui Barbosa na Ambra Conference, e espero que a gente possa, a Ambra e o Instituto Rui Barbosa, realizar outras atividades em conjunto. Sem dúvida, eu também agradeço e digo outra vez, reafirmo o meu prazer, a minha satisfação de estar aqui com vocês e dar os parabéns pelo sucesso do evento. A Ambra é realmente uma instituição que tem se consolidado com muita força, né, como uma entidade de excelência, uma instituição de excelência, muito séria, muito íntegra. Eu que sou professor, tive a oportunidade de dar cursos, sei como ela cobra dos professores, exige um padrão de excelência, de seriedade, que é muito gratificante. E esse evento aqui eu estava conversando há pouco com o Francisco, que reflete o que é a Ambra, né? É sério, bons palestrantes, as pessoas vêm aqui, se preparam, né? Chega aqui e diz qualquer coisa, não. Não, cada um veio aqui, trouxe uma preparação, se preparou, trouxe uma contribuição, depois foi seguido de debates muito ricos, os temas muito atuais. Parabéns para a Ambra, vida longa a Ambra. Muito obrigado, professor Edilberto. Foi um prazer.